Agora há pouco a gente mostrou, né, gente, que a aproximação do inverno acaba trazendo uma alta nos casos de doenças respiratórias e aí é fundamental estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. Se você tem alguma dúvida, então participe enviando a sua pergunta a partir de agora para o 16997237684. Pode também apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da nossa tela. Não esqueça de dizer o seu nome, a sua cidade, para a gente entender melhor esses sintomas respiratórios que tanto nos atinge. Está conosco o pneumologista Júlio César Bruno. Doutor, muito bem-vindo aqui, agradeço demais a presença do senhor. Quais são os sintomas mais comuns, as doenças mais comuns dessa nossa parte respiratória que a gente tem que ficar atento agora no outono e inverno? Doutor, boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde a todos. Realmente a gente está passando um momento bem complicado, está se iniciando, né, nossos problemas de meados de ano, né? Isso acarreta aí um aumento das doenças respiratórias. Essas doenças respiratórias presentes no outono, no inverno, está muito relacionado com essas alterações de temperaturas, diminuição de temperatura durante o período noturno, muito aumento, por exemplo, nós estamos passando pelo tal do veranico, a gente tem um aumento dessa temperatura. Isso faz com que haja aí uma certa desregulação do nosso organismo. E uma das coisas principais que ocorrem são as doenças respiratórias. Elas estão relacionadas aí com vírus, principalmente vírus. E aquelas pessoas que apresentam doenças prévias, doenças respiratórias prévias, tanto de parte superior dessas vias, quanto de parte inferior. Quando eu falo parte superior, seria o nariz, garganta, ouvido, e parte inferior, traqueia e brônquios, pulmão, vamos dizer assim. Isso tudo vem, vamos dizer assim, sentir uma certos problemas advindos do quê? Dessas viroses respiratórias presentes que são muito comuns nessa época do ano. E as perguntas já começam a chegar aqui, doutor. Por exemplo, o Newton, do bairro Marinseca, aqui em Ribeirão, ele está dizendo que está com uma tosse seca, também com uma dor no peito. O que pode ser esse problema aí do Newton, doutor? Olha, assim com poucos sintomas, sem saber mais coisas, é muito difícil fazer realmente um diagnóstico preciso. Mas o que nós temos observado aqui na nossa região é esse aumento da incidência de tosse seca. Muitas vezes essa tosse não está relacionada com alguma infecção, ela está relacionada aí com aspiração de alguma coisa ou, vamos dizer assim, piora de algum quadro alérgico prévio. Mas pode ser realmente um primeiro sinal, início de sinal aí de presença de alguma infecção respiratória do tipo viral. E a dor está relacionada muitas vezes, a dor torácica, com o esforço muscular pelo mecanismo da tosse. A Melina, do centro de Ribeirão, está perguntando a diferença aqui, doutor, entre bronquite e asma. Olha, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, a asma também é uma inflamação, só que a bronquite costuma ser, vamos dizer assim, algo curto, passageiro. Pode estar relacionado com alguma infecção bacteriana, uma infecção viral, ou vamos dizer assim, aspiração de alguma substância poluente. Então, a bronquite seria manifestação de vias aéreas inferiores com inflamação dos brônquios de uma maneira aguda. A asma não. A asma, ela é recorrente e ela, vamos dizer assim, ela é intermitente, ela é crônica. Você tem várias e várias vezes sintomas, crises de tosse, de falta de ar, de chiadeira no peito e assim por diante. Está quase sempre acompanhada de tosse também, mas é uma doença crônica. A Selma do Ipiranga está dizendo aqui que na infância trabalhou com carvão e só após os 30 anos ela começou a ter uma alergia à fumaça. Ela está dizendo, inclusive, aqui que é só sentir o cheiro de fumaça e ataca o sistema respiratório, os olhos, espirros. É normal, doutor, a gente desenvolver alguma alergia depois já na fase adulta? Olha, você pode ter, vamos dizer assim, se sensibilizado com alguma substância, né? Se sensibilizado, essa substância pode ser orgânica ou inorgânica
E isso realmente pode, a partir de um determinado momento, não só naquela fase que você está em contato com aquilo, mas pode desenvolver no futuro uma reação alérgica, ou seja, uma sensibilização a vários produtos. Rosamélia do Jardim Irajá participando com a gente aqui também. Bronquiolite só afeta crianças ou adultos também podem ter, doutor? Olha, a bronquiolite nada mais é do que uma inflamação de pequenas vias aéreas. As crianças, obviamente, por ter essas pequenas vias aéreas não tão desenvolvidas quanto os adultos, elas têm aí, vamos dizer assim, uma propensão a ter mais sintomas e mais, vamos dizer assim, inflamação dessas pequenas vias aéreas que são causadas aí por vírus, principalmente o tal do vírus sincicial respiratório, muito comum na faixa etária dos lactentes. Quero lembrar, inclusive, que nós temos já vacina para esse vírus. Essa vacinação ela é muito efetiva, tanto nas crianças quanto nos adultos, que também podem desenvolver uma pneumonite viral com bronquiolite, principalmente pelo vírus sincicial respiratório. E a partir de que idade, doutor, pode tomar essa vacina que o senhor mencionou aí? A partir dos 9 meses de idade já pode ser feita essa vacinação. Interessante. O senhor falou de asma agora há pouco, e aí o Yuri do Planalto Verde quer saber se natação é indicado para quem tem asma. Olha, é um assunto bem controverso, mas existem vários trabalhos mostrando que a natação, todo o exercício físico, aeróbico principalmente, é muito benéfico para quem tem asma, quem tem doenças respiratórias. Mas a natação, por uma série de circunstâncias, parece que ela é muito melhor do que outras atividades aeróbicas no controle do indivíduo que tem asma. O João do Planalto Verde quer saber, doutor, qual que é a diferença de rinite para sinusite? Olha, a rinite é uma inflamação das cavidades nasais, do nariz, vamos dizer assim, causada principalmente por mecanismos alérgicos. Essa rinite pode ser por outras causas, não só alérgica, mas principalmente por mecanismos alérgicos, que ela produz aí uma obstrução nasal, ela produz uma série de outras alterações que obstrui esse nariz. Obstruindo o nariz facilita com que a drenagem desses seios de face não ocorra de uma maneira eficaz, consequentemente há, vamos dizer assim, uma retenção de secreção, aumento de secreção nos seios de face. Para quem não sabe, são alguns orifícios que nós temos dentro dos ossos da face, região maxilar, região frontal principalmente, e que essa secreção, estando nessa região por um determinado tempo, ela se infecciona, né? Ela se contamina, melhor dizendo, geralmente por bactérias, mas ela pode piorar no paciente que tem rinite e que desenvolve um quadro de infecção viral de vias aéreas. Então, quase sempre o paciente que tem uma rinite mais complicada e que se acentua por uma infecção viral, pode desenvolver um quadro de sinusopatia aguda. A Nathalie do Heitor Rigon quer saber se xaropes são eficazes em tosses e secreção, doutor. Olha, eu sempre comento com essas perguntas que a gente não deve fazer uma automedicação, né? Alguns xaropes, a gente tem inúmeros tipos de xaropes com associação de medicação dentro deles, remédios que podem ser dados para algumas pessoas, outras pessoas não podem usar esse determinada medicação. Então, antes de se automedicar, procura fazer coisas mais simples, né? Procurar, vamos dizer assim, repouso, procurar se alimentar bem, procurar se hidratar bastante. E se essa tosse persistir, principalmente com o advento de uma temperatura, ou seja, uma febre, ou piora, vamos dizer assim, nas condições gerais, mal-estar, alguma coisa nesse sentido, procurar um atendimento médico, ou assim, num plano de saúde, ou o atendimento nas unidades básicas de saúde.
Doutor Júlio, a Neuza dos Campos Elíseos está dizendo aqui que com esse tempo agora, claro, mais friozinho, ela tem que dormir ali com as janelas totalmente fechadas e ela pergunta o risco disso, porque ela diz que quando o quarto está todo fechado ali, naturalmente ela e o marido sempre acordam com o nariz entupido. E aí, o que a gente faz quando o clima está muito frio, doutor? Olha, isso tem muita relação com as coisas que a gente tem que usar no frio, né? A gente coloca uma coberta mais quentinha, e essa coberta muitas vezes, principalmente aqui em Ribeirão Preto, ela fica guardada por muito tempo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, colocar essa coberta no sol, se der para lavar essas cobertas, né? A gente tem a mania de colocar, vamos dizer assim, fechar e colocar cortina. Essa cortina, ela pode, vamos dizer assim, reter poeira, o tapete reter poeira. Então, ficar muito cuidado com a higienização desse local, que é tão importante no mecanismo de alergias, de comprometimento de vias aéreas, nessa época do ano, que é o quarto, que é o dormitório. Ficar muito atento se tem umidade, algum tipo de umidade dentro desse dormitório, porque se tiver umidade, nessa época do ano, com tudo fechado, não entra muita luz solar, pode realmente piorar, vamos dizer assim, esse ambiente, consequentemente causar uma série de problemas respiratórios. A Priscila de Batatais, doutor, está pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre a vacina para Covid em bebês a partir aí dos 6 meses de idade. Olha, a vacinação da Covid, eu faço a parte de pneumologia de adulto. Então, a vacina ela já está preconizada a partir já dos 6 meses de idade nas crianças, e a gente tem que ficar muito bem atento em relação a essas campanhas de vacinação, que todo ano a gente vai fazer algumas doses da vacina da Covid. E elas têm se mostrado extremamente eficazes, principalmente nas complicações advindas da infecção pela Covid. A Renata do Parque Ribeirão está dizendo que tem uma filhinha de 5 anos, bem alérgica, e o mofo da parede ela não consegue tirar, nem usando água sanitária. Ela quer saber, tudo isso vai piorar. De fato, a alergia pega um pouco no que o senhor acabou de dizer aí, né, doutor? Existe essa grande preocupação que, mesmo a gente não estando mais naquele período intenso de chuva, quando se fecha esse ambiente, se esse ambiente ele não pega, vamos dizer assim, luz solar, ele não é bem arejado, ele pode causar uma série de problemas com aumento de mofo. Não só o mofo em si ele vai causar o problema, mas existe um aumento expressivo do número de ácaros. Ácaros é um micro-organismo pequenininho que a gente não consegue ver, que está muito presente principalmente no quarto das pessoas. E, consequentemente, o próprio mofo e o aumento do ácaro vai produzir a piora de doenças respiratórias, principalmente doenças respiratórias alérgicas. Então, precisa ver direitinho aí o que pode ser melhor feito do ponto de vista de alvenaria, de cuidados, de não colocar a cama perto dessa parede, né? Existem algumas coisas que podem ajudar a limpar com água e vinagre, mas tem que ser feito isso daí de uma maneira quase que diariamente. Existem alguns produtos, por exemplo, que um desumidificador de ar. Se não der do ponto de vista de alvenaria melhorar, o desumidificador de ar pode ser de utilidade. Agradeço muito a presença aqui do Dr. Júlio César Bruno, médico pneumologista em Ribeirão Preto. Doutor, tenha certeza que o senhor agregou muito aí aos nossos telespectadores que também participaram. Um abraço e até mais, viu, doutor? Um abraço, muito boa tarde.